Boa noite, queridos. Mais uma aula da nossa incubadora. Feliz demais pelo nosso avanço, por tudo aquilo que nós estamos vivendo. Quero dizer a vocês que a incubadora não é apenas um desafio para você que ouve, mas para nós que preparamos aqui a nossa lição, estudamos, aprofundamos, tem sido uma experiência incrível. Eu e a Laís, nós temos aprendido muito, né? Tem sido um grande desafio, porque nós queremos sempre trazer um material novo, um material que vai fazer você pensar, é para te incomodar, né? É para tirar você da tua zona de conforto. Sei que você já tem anos de vida com Deus, anos de experiência em liderança. Deus ele tem trabalhado com você de uma forma intensa, mas nós queremos aqui crescer juntos. E na última aula, nós tivemos o privilégio de receber o Bispo José. E, meu Deus, né? Eu estava até comentando sobre o culto de ontem. Eu não sei você, mas eu saí de lá chocado. Fazia muito tempo que eu não recebia uma palavra tão forte, que mexesse tanto com o meu coração. Cheguei até de pedir o esboço da palavra para o bispo. Então, se você tiver interesse, eu estou com o esboço da palavra, né? Porque eu falei, bispo, eu preciso ler, reler. Se eu pudesse ter gravado, eu ouviria novamente, porque realmente foi muito, muito, muito forte. Então, ele nos deu o privilégio do encerramento de 2023, de falar um pouquinho da história dele como líder que ele é, trazendo tanto a parte prática, as experiências, e hoje eu quero continuar nesse tema que confesso a vocês que se todos os temas da incubadora fosse o coração e a mente do líder, nós teríamos conteúdo para falar, né? Mas eu tive que me conter aqui e tive que tentar resumir tudo que eu queria trazer e trabalhar contigo, trazendo alguns pontos que eu entendo que são essenciais para que você, como líder, não pare no meio do caminho, para que você tenha um processo de liderança crescente e permanente naquilo que Deus tem te dado. E quando nós falamos de liderança, não tem como você não colocar em prática Romanos 12:2, que fala da renovação da sua mente. Se você, como líder, não tiver uma mente renovada, uma mente restaurada, dificilmente você vai permanecer. Por quê? Porque existem os percalços, né, da sua vida particular. Imagina quando você, além dos problemas que você resolve da sua casa, você coloca a tua vida à disposição para resolver problemas de outras pessoas. E o líder que quer ser um líder relevante, ele precisa estar ciente de que ele é um resolvedor de problemas. Se você não estiver disposto a resolver problemas, talvez você não está preparado para liderar. E problemas que o líder precisa estar pronto para resolver, normalmente são aqueles mais delicados, aqueles que vai definir, trazer direção e rumo na vida de uma pessoa. E é claro que nós, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos simplesmente trazer uma direção na vida de uma pessoa baseado naquilo que eu acho, baseado naquilo que um dia eu vivi, ou de que pelos meus valores ou pela educação que eu recebi dos meus pais, eu entendo ser o melhor caminho. Isso é muito perigoso. Quando você deixa se levar por entender que a sua liderança ela é pautada nas suas convicções, muito provavelmente você vai trazer conselhos ou direções equivocadas. Nós precisamos entender que qualquer movimento na posição de liderança, nós estamos sujeitos à palavra de Deus. Não é o que você acha, não é o que você um dia viveu ou o que você um dia experimentou, mas é exatamente 100% do que está escrito na palavra de Deus. E aí, querido, se você é um líder que não se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus,
é quando você pode cair na armadilha de usar as experiências humanas que você tem tido ao longo da tua vida. E as suas experiências humanas, ela pode servir de testemunho, né, na vida daqueles que Deus tem colocado ao seu redor. Mas nunca ela deve ser a base e a pauta de uma direção. A base e a pauta de qualquer direção que você, como líder, vai ter na vida das pessoas é 100% naquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí, querido, se você não tiver esse coração entregue no altar e uma mente renovada, você facilmente vai travar. E aí, quando nós falamos de mente, queria compartilhar contigo, se você puder abrir, abre lá a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 4, eu vou abrir aqui a minha também. Filipenses, capítulo 4, e eu quero ler o versículo 8. Estou falando da mente de um líder. Como que eu preciso cuidar da minha mente? O que precisa entrar na minha mente para que eu seja um líder saudável, um líder de fato que vai fazer a diferença na vida das pessoas? Vamos lá? Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o que precisa entrar, que tipo de alimento, que tipo de liberdade, que tipo de abertura eu, como líder, preciso dar para que a minha mente seja uma mente blindada, para que os pensamentos, aquilo que entra na minha vida, ela ocupe um lugar que vá glorificar a Deus, que vá exaltar a palavra de Deus. Então, olha só, tudo que é verdadeiro. Querido, muitas vezes na nossa mente, nós damos a abertura de ouvir pessoas que estão falando aquilo que não está na Bíblia. Elas são eloquentes, elas são maravilhosas, elas são incríveis, elas têm um poder de persuasão incrível, mas é verdade? Está na Bíblia? Ou é o que ela acha? Ou é a frustração de uma experiência que ela teve que fez ela falar daquele jeito, distorcer o evangelho, distorcer o versículo, trazer o versículo para algo que ela queria que você fosse? Queridos, nós precisamos ser muito cuidadosos. Antes já estava ruim, hoje está muito pior. Você ouvir pessoas que vão trazer direcionamento e que muitas vezes você usa do recurso dessas pessoas, do que elas falam para você transmitir para aqueles que Deus tem confiado nas suas mãos, querido, precisa passar por um crivo muito alto. Esse crivo não é se você gosta da pessoa, do jeito que ela fala, do sotaque, né? Se ela grita, se ela não grita, se ela usa de gíria, se ela não usa de gíria. O seu crivo, querido, é o que essa pessoa está falando reflete aquilo que a Bíblia diz. Você precisa ter esse senso de balança, de crítica, para entender se o alimento que você está permitindo entrar na sua vida, e muitas vezes aquele alimento é o que você replica na vida dos seus liderados, se ele está condizente com a palavra. Então, tudo que é verdadeiro, a única coisa que é verdadeira, querido, que nós temos que pautar a nossa vida é a palavra de Deus. Ela é o teu guia, ela é o que te sustenta, ela é o que faz você dar o próximo passo de maneira segura. Segundo ponto, tudo que é honesto. Querido, honestidade, aquilo que é verdadeiro, ele tem uma ligação. Tudo que é honesto, isso precisa entrar dentro de você. É isso que precisa fazer parte da sua mente. Tudo que é justo. E existe uma diferença de justiça de Deus com justiça própria. Não é a sua justiça. Não é a justiça que atende os seus interesses. É a justiça daquele que comanda a tua vida. Tudo aquilo que é puro. Querido, sonda o teu coração. Onde foi que talvez a pureza, aquela pureza do coração de uma criança?
né? Que muitas vezes nós precisamos ter para chegarmos a Deus, para termos a compreensão daquilo que Deus está muitas vezes querendo falar conosco, esse coração aberto, coração rasgado. Onde será que foi que nós perdemos isso? Essa essência da paixão, do primeiro amor. E aí muitas vezes nós chegamos com armas, com o pé atrás, cheio de questionamentos, cheio de medos por experiências ruins que nós tivemos. Mas a minha pergunta para você como líder hoje é: o que que você tem permitido entrar na sua mente, no teu coração? Qual é o tipo de seleção que você tem feito? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, boas práticas, boas maneiras, isso sim. Aí ele fala assim: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se tudo que tem ocupado o seu pensamento foge desse padrão que está aqui em Filipenses 4:8, querido, eu e você precisamos recalcular a nossa rota, precisamos selecionar melhor aquilo que nós temos feito, principalmente com o nosso tempo livre, com os ambientes que nós estamos frequentando. Por quê? Porque o que entra, anote essa frase eu achei assim, meu Deus, o que entra em nossa mente e ocupa o nosso pensamento, em algum momento sairá pela sua boca. Tudo que você tem permitido entrar na sua mente, tudo que você tem dado a autorização, porque a autorização para entrar na tua mente e nos teus pensamentos é você que dá. Tudo que você tem deixado ocupar o seu pensamento, querido, cuidado, que por mais zeloso que você seja, por mais estratégico que você seja, uma hora isso vai sair na tua boca. E aí, meu querido, você como líder, cuidando de pessoas, tendo pessoas que estão ali olhando para você como referência, se você não tomar cuidado, você começa a falar besteira. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Faz sentido isso que eu estou falando para você? Então, o que tem entrado na tua mente? Qual é a permissão que você tem dado? O que que você tem feito no teu tempo livre? O que que você tem, quais ambientes que você tem frequentado quando você não está na igreja? Eu não estou dizendo, meu amado, que você precisa se isolar, viver numa bolha, que você nunca mais vai ouvir coisas esquisitas ou estar, às vezes, num ambiente um pouco mais tóxico. Não é isso que eu estou dizendo. O problema é que muitas vezes nós nos deixamos levar, né, para eu fazer parte dessa roda, para eu me sentir aceito. De vez em quando eu vou dar uma risada de uma coisa que, na minha concepção e que a palavra de Deus diz, é bizarro. Como que você tem se posicionado diante dos lugares que você tem frequentado? Cuidado, querido, porque isso uma hora vai externalizar em você. E quando externalizar, você pode ter certeza que na posição que você está chamando atenção, as pessoas estão olhando para você e nos mínimos detalhes. Ah, Márcio, mas eu sou quietinho, eu sou tão quietinho na minha. Eu chego, sento no fundo, eu não quero que ninguém me veja. Já te olharam. Já te olharam. E aí, se eu não tomar esses cuidados, eu que tipo de líder eu estou sendo? Né? Que tipo de influência eu estou gerando na vida das pessoas? Queridos, eu e você precisamos entender que nós prestaremos contas. Vocês têm ideia de que as pessoas que Deus confia na sua mão, você prestará contas? A decisão é dela. A decisão sempre vai ser individual. Mas será que aquele direcionamento, aquele atendimento que você fez e que foi feito de última hora, que você não se preparou, que você sequer ouviu a voz de Deus, o que de fato Deus queria trabalhar naquele momento, e você foi só por aquilo que você acha? Você sabia que às vezes a pessoa vai tomar uma decisão baseada naquilo que você está falando? Ah, mas é Márcio, ela precisa orar também. Ô, querido, uma pessoa que acabou de chegar, pessoa que não entende nada de Deus, que está desesperada, está passando por uma crise no casamento, está passando por uma crise financeira.
Você acha que ela vai ter a sensibilidade, a maturidade de, depois de te ouvir, ela dobrar o joelho dela para orar, para ver se realmente aquilo é de Deus ou não? Vamos falar a verdade? A pessoa está indo por aquilo que você está falando. Você é o líder. Você é a inspiração. Você é o homem de Deus. Você é a mulher de Deus. Então, cuidado com aquilo que você fala. Nunca fale, Deus me falou, se Deus não te falou. Não faça isso. Não queira espiritualizar e ser crente demais. Eu já fiz muitos atendimentos, queridos, que quando as pessoas me traziam situações, naquele momento eu virava para ela e falava assim, querido, deixa eu te falar, não tenho uma resposta para te dar. Eu poderia te dar uma resposta humana, uma resposta do que o Márcio acha, mas esse teu assunto é tão sério que eu vou fazer duas coisas, se você me permitir. A primeira, eu preciso orar, porque eu preciso que Deus me direcione como seu líder. E segunda, é um assunto tão delicado que, se você me permitir, eu vou pedir ajuda para o meu bispo, porque eu não quero testar na sua vida. Eu não quero dar margem para erro para aquilo que eu for te falar. Porque eu não estou falando de algo que a gente pega a borracha e apaga. Ou a gente arranca a folha e joga fora e faz de novo. Eu estou falando da tua vida. Eu estou falando dos teus filhos. Eu estou falando do teu casamento. Eu estou falando da tua intimidade, do teu coração, do teu sentimento. Querido, você está lidando com gente. Cuidado para você não tratar os seus discípulos como manada. Ei, vem, o próximo, o próximo, o próximo. São pessoas. É claro que vão ter momentos que você vai ter que ser muito prático. Não tem muito, meu Deus, muito floreio. Você tem que direcionar, você tem que falar. Mas tem momentos, queridos, que se você não tiver convicção, posso falar? Cala a boca. Você está lidando com gente, você vai prestar conta. Não é para mim, é para Deus. Tranquilo aí, gente? Só vou beber uma água. Então, depois que eu entendo que aquilo que precisa entrar na minha mente, e aí nós falamos de Filipenses 4:8, eu queria trazer 10 pontos para você hoje. 10 pontos que eu entendo que são fundamentais para você ser um líder de êxito, para você de fato ser um líder que permanece, um líder que tem credibilidade, um líder que vai deixar um legado, ok? Primeiro deles, e eu já começo trazendo essa bomba para você. Eu já começo com a bomba. Primeiro ponto é: seja líder de você mesmo. Porque tem muitas pessoas que lideram e não se lideram. Eu lidero e digo o que as pessoas têm que fazer, mas eu não tenho domínio próprio. Quando as coisas acontecem na minha vida, eu sou o primeiro a me descontrolar. Eu não lidero na minha casa, eu não lidero no meu casamento, eu não lidero as minhas finanças, mas eu estou sempre liderando na vida dos outros. Eu sou muito bom em falar, eu sou muito bom em direcionar, mas quando esse dedo volta para mim, eu vejo que eu mesmo não me lidero. E, querido, deixa eu te falar, se você não se lidera, você não lidera ninguém. Porque por mais que você fale, vai chegar um momento que as suas expressões, que os seus frutos, eles não vão ser condizentes com o que você fala. E aí isso é típico de quem não se lidera. Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso dominar a minha língua. Eu preciso dominar a minha mente. Eu preciso guardar o meu coração. Eu preciso tomar algumas decisões de ambientes que eu vou e de ambientes que eu não vou. Querido, me diz qual é a mágica de você não se liderar, conseguir liderar alguém? Como é que você faz isso? Não faz? Impossível.
Não tem como. É como se você vivesse de ilusão, você vivesse de máscara. Você está dizendo para a pessoa assim, querida, cuidado com esse pecado. Isso está tirando você do propósito. Isso está tirando você da missão. E aí, querido, você chega na tua casa e faz pior. O pecado de estimação teu está aqui, ó. Mas você está falando para a pessoa tirar o pecado dela. Antes de você tirar a trave do olho do teu irmão, olha para a tua. Lembra desse versículo, querido? Vocês lembram desse versículo? Pois é. Então, você nunca será um líder efetivo, um líder que permanece se você não se liderar. Você não liderar a sua vida, liderar os seus comportamentos, governar sobre as tuas emoções. Depois que você tiver governo sobre você, liderança sobre a sua vida, sobre a sua casa, aí sim você está autorizado a liderar outras pessoas. Beleza, gente? Segundo ponto, você não será um líder de êxito se você não souber o teu propósito de vida. E esse assunto eu não vou me aprofundar, porque nós já tivemos uma aula, e se eu não me engano foi a primeira, da incubadora, onde nós aprofundamos sobre propósito, sobre missão, sobre chamado. Querido, se você não souber a sua missão, o seu propósito, que fala de futuro, as pessoas dificilmente vão engajar na tua missão, que a missão fala de presente, fala do teu dia a dia. Se você é um líder que não engaja as pessoas, é porque o teu senso de propósito tá errado. As pessoas não conseguiram enxergar em você senso de propósito. Qual é o seu propósito que Deus espera de você? Onde é o lugar que Deus quer te colocar para te usar? Então, descobrir o teu propósito de vida faz com que você seja um líder de êxito. Terceiro, você precisa se conectar com pessoas que são referências para você. Você precisa estar com mentores, com pessoas que te inspiram, pessoas que realmente falem na tua vida, pessoas que vão olhar para você e que vão direcionar você. Se você não estiver conectado com essas pessoas, dificilmente você vai ter a maturidade, o crescimento necessário para te levar mais longe nessa caminhada da tua liderança. Quais são as pessoas que você está conectada? Quem são as pessoas que te inspiram? E aí, queridos, a gente precisa abrir o nosso leque, não é somente o pastor ou a pastora, outras pessoas precisam ser inspiração na sua vida. E às vezes aquilo que eu não consigo ser inspiração para você, outra pessoa será. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas estão perto, elas falam na tua vida, você tem acesso a elas, como que é? Cadê as suas conexões? Quarto, busque sabedoria e conhecimento constante. Querido, você precisa ler, você precisa desenvolver, você precisa estudar. Um líder que não tenha disponibilidade em acessar novos conteúdos, em aprender e absorver novos conhecimentos e aprofundar, querido, você vai ser extremamente limitado. O quarto é esse: sabedoria, conhecimento e aprendizado constante. A conexão é o terceiro, tá? Primeiro, liderar você mesmo. Segundo, descobrir o teu propósito de vida. Terceiro, ter as conexões, referências, mentores. Quarto, sabedoria, conhecimento e aprendizado constante, ok? Então, qual foi a última vez que você investiu em você na parte de conhecimento? Como que você pretende liderar pessoas? Vamos supor, Deus tem entregue casais nas suas mãos. Como que você lidera casais se você não lê nenhum livro que fala de casais, você não aprofunda em questões relacionadas a casamento, você vai só por aquilo que superficialmente você conhece. Querido, você acha que essas pessoas que Deus está dando a oportunidade de caminhar ao teu lado, elas permanecerão contigo somente ouvindo você nesse raso? Não, querido. A sua credibilidade como líder, ela passa pelo aprofundamento do conhecimento que você busca.
Qual foi a última vez que você adquiriu um livro para ler, que você fez um curso, que você se aprofundou em algo, que você entende estar conectado com o propósito que Deus tem na sua vida? A sabedoria, ela é constante, o conhecimento é constante, e eu e você precisamos estar sempre em movimento. Você precisa se atualizar, querido. Você precisa estar antenado nas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque quando as pessoas te procuram, elas não te procuram apenas como um líder da igreja. Automaticamente você passa a ser o líder da vida dela, aquela pessoa que vai falar em todas as áreas da vida. Você sempre, como líder, vai pegar na mão dessa pessoa e vai levá-la até o altar. Ela precisa depender de Deus, ela precisa aprender a se conectar com Deus e a falar com Deus. Você não é o salvador da pátria dessas pessoas, mas será inevitável que essas pessoas vão te procurar desde coisas muito espirituais até coisas muito naturais. Você está pronto? Você está preparado? Ou você está buscando esse preparo como? De que jeito? Você, como líder, precisa estar atento a isso. Ok? Quinto, querido, a tua comunicação precisa ser eficaz. Tem pessoas que falam, 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 falam e não falam nada. Tem pessoas que começam falando um versículo, de repente elas estão falando outro, 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 e a pessoa que te ouve está assim, ó. Aí ela vai falar, porque ela é muito querida, ela vai falar, meu Deus, que bênção. Pergunta para ela o que você falou. Ela não vai lembrar. Confuso, sem começo, sem meio, sem fim. Querido, a sua comunicação tem que ter clareza. Você, na posição de líder, aquilo que você fala precisa ser cravado no coração das pessoas. Cada um tem uma forma, uma didática de falar. Ninguém vai ser igual ao outro, mas na forma que Deus te deu, a maneira que Deus te criou, querido, você precisa aprender a comunicar. A pessoa precisa entender o que você está falando. Muitas vezes tem pessoas que estão na célula e você começa a falar, meu Deus, do sétimo cavaleiro do Apocalipse, que está escrito na coxa, que vai vir com a espada afiada. Meu amado do Senhor, existem ambientes e ambientes, e a tua comunicação precisa estar adequada a cada ambiente que você está. Tenha sabedoria, sinta o ambiente. Você é o líder, você é o que conduz, você é aquele que precisa ser a referência. E, de repente, aquilo que as pessoas estão esperando, colocam uma baita expectativa naquilo que você vai falar, e aí a tua palavra é fraca, sem sentido, sem pé, nem cabeça. Você ficou contando só sobre a sua vida e não trouxe nada de conteúdo para a vida daquelas pessoas. Cuidado, querido, porque se a tua comunicação não é efetiva, é porque muito provavelmente você está deixando a desejar no conhecimento e no aprendizado constante. Se você que é líder não tem uma palavra todos os dias pronta na ponta da tua língua, é porque está te faltando devocional. Você não precisa aprofundar, você não precisa, meu Deus, eu vou preparar uma palavra para o dia de hoje. Não, querido. Deus vai falar contigo na tua devocional. Você só precisa estar aberto, você só precisa voltar a ter intimidade com Deus. Sexto, gestão do tempo. Querido, se tem uma coisa que vai ficar comprometida na tua vida de liderança, é a sua agenda. Se você não tem uma agenda, se você não gerencia o seu tempo, alguma coisa da tua vida vai ficar perdida. Você precisa de equilíbrio, você precisa de equilíbrio para fazer discipulado, para fazer célula, para participar dos cursos da igreja, você precisa ter disciplina para fazer as coisas da sua casa, dos seus filhos. Como que você vai fazer isso sem agenda? Como que você vai fazer isso sem planejamento, sem gestão do teu tempo? É claro que existem percalços, imprevistos, a gente não tem a capacidade de controlar absolutamente tudo e não controlaremos tudo. Mas aquilo que a gente consegue fazer, eu preciso executar baseado numa gestão de tempo. Aí você começa a pender para um lado, a pender para o outro, não existe equilíbrio na tua vida, e aí sabe aonde vai entrar a culpa? Na liderança. A liderança está te consumindo, a liderança está exigindo muito de você, você está precisando fazer muitas tarefas. E aí eu quero que, pode até ser, mas eu quero que você se pergunte de uma outra forma.
Como que você tem gerenciado aquilo que Deus te entregou? Porque a palavra de Deus diz que ele não te daria um fardo maior do que você poderia suportar. Márcio, está pesado. Então você está fazendo aquilo que Deus não pediu para você fazer. Porque Deus ele não vai ser dúbio na palavra dele. Ele não me dá o fardo maior do que eu não posso suportar, mas eu estou ficando desgastado e sobrecarregado. Opa, peraí, Deus não erra. Então quem erra sou eu. Eu tomei decisões que eu não deveria tomar. Então eu preciso rever. Eu estou no centro do propósito de Deus na minha vida, porque se eu estiver no centro do propósito de Deus na minha vida, pode ser cansativo, mas nunca vai ser pesado. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Sim? Então, gestão do tempo vai ser fundamental para que a sua trajetória como líder permaneça. Sétimo, querido, eu e você como líderes precisamos ter comportamento irrepreensível, boas práticas. Querido, preste atenção na forma de falar, preste atenção na forma de agir, nas decisões que você toma. Cuidado, querido, com aquilo que você veste. A sua vestimenta fala. Você não é qualquer um, você é um líder. E quem decidiu ser líder foi você. Então, esse comportamento, seja de amabilidade, de estar perto, de ser acessível, as suas práticas, o seu dia a dia, ele precisa ser irrepreensível. Espera só um pouquinho. Ok, gente? Então, o seu comportamento em todas as áreas da sua vida, você precisa se perguntar: o que eu estou fazendo, a forma como eu estou me comportando, expressa Jesus ou não? A maneira como eu estou lidando com as pessoas, a maneira que eu estou lidando com as emoções, a maneira que eu estou lidando com a minha vida espiritual, a maneira que eu estou lidando com as finanças, a maneira como eu estou lidando com a forma que eu me visto, com a forma que eu faço, a maneira que eu me comporto, eu estou expressando Jesus, eu estou exaltando o Senhor ou não? Oitavo, eu e você como líderes, nós precisamos aprender a gerenciar e a gerir as nossas emoções. Terão dias maus, e a Bíblia te fala isso. Fique tranquilo. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Querido, aprenda a lidar com os teus picos emocionais. Você não pode ser tão vulnerável assim. Existem locais para que a tua vulnerabilidade apareça. E esse local é no seu discipulado, com o seu pastor, com o seu líder. Ali você pode ser vulnerável, porque ninguém está esperando que você seja super-herói. E nós não somos super-heróis, graças a Deus. Mas muitas vezes você explode ou você expressa suas emoções e as suas crises para o seu discípulo. Ah, mas é um discípulo que muitos anos caminha comigo, ele é confiável. Ô, querido, sério que você está falando isso para mim? É sério? 20 anos de curso, 06? Não, né? 20 anos de curso, você está sem a bandoleira? Não pode. Existem lugares, existem ambientes propícios para que você se derrame, para que você seja mais vulnerável. Aí, de repente, você começa a expor aquilo que você sente ou aquilo que você não concorda. Você está vivendo, por exemplo, uma crise financeira e aquilo abala todo o resto da sua vida. E aí, naquele momento, poxa, você sempre foi uma pessoa amável, uma pessoa querida, aí você chega na igreja assim, de bico. Se você vier perto de mim, eu te dou um soco na cara. Meu amado, resolve em casa, vai para o altar, dobre o teu joelho. As pessoas não têm nada a ver com o teu problema. Elas não têm culpa de decisões que você tomou. É claro que terão dias maus, terão dias que você não vai ficar assim o tempo todo, sorrindo. Não, querido, não precisa fingir também não.
Mas, querido, tem equilíbrio, tenha domínio próprio. Aprenda a lidar com as tuas emoções, aprenda a lidar com a tua alma. Você precisa dar voz de comando para a tua alma. Alma, cala a boca, porque quem governa a minha vida é o Espírito. Eu não vivo pelas circunstâncias, mas eu vivo pelo que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Hoje pode estar tudo ruim, eu posso ter vivido o pior dia da minha semana, mas eu continuo confiando no Senhor. Ele me sustenta, ele me conduz e ele vai me dar a resposta e o livramento. Você precisa ter esse tipo de ação. Então, gerencie suas emoções, querido. Você está sendo observado. Nono, já estou acabando. Nono, você precisa ser mordomo nas suas finanças, meu amado. Vai chegar uma hora que essa conta vai pesar para você. É claro que existem situações que levam tempo para ser resolvidas. Mas a minha pergunta para você é: você está agindo? Você tem sido fiel nos princípios? Você tem zelado pela tua vida financeira? Você de fato tem colocado em prática aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da mordomia? Querido, chegou a hora. Não dá mais tempo. Esse é o ano. Esse é o ano onde você precisa ser fiel nos teus dízimos. Esse é o ano onde você precisa ser fiel nos compromissos que você assume. Esse é o momento onde, se tiver que baixar padrão, você vai abaixar o padrão, mas você vai viver diante dos recursos que Deus tem entregue nas tuas mãos, nem além e nem a quem, porque as pessoas estão te observando. Ah, Márcio, então é muito ruim ser líder. Não. Se ser líder faz parte do propósito que Deus estabeleceu da tua vida, é maravilhoso. Vai exigir muito de você, como vai exigir de outras pessoas que não necessariamente são líderes, mas que também estão no centro da vontade de Deus. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu preciso estar aberto a ser moldado, porque eu preciso me parecer com Ele. Eu preciso colocar em prática aquilo que Ele diz, aquilo que a palavra diz. E um desses itens é a mordomia financeira. Esse ano é o ano do teu planejamento, é o ano onde você vai dar uma virada na tua vida financeira e você vai ser mordomo em tudo aquilo que você fizer. Chega, não existe mais tempo para você postergar essa área da sua vida. Ok, gente? E por fim, é um líder que permanece, um líder de sucesso, um líder que tem a mente, um coração no altar, é aquele que forma sucessores, é aquele que deixa o legado, é aquele que está sempre olhando para aquele que vai não ocupar o seu lugar, mas para aquele que vai multiplicar e que vai continuar fazendo aquilo que Deus tem pedido. Multipliquem, façam discípulos, ide, pregue o evangelho, formem pessoas, cuidem de pessoas, e nós temos um exemplo muito atual aqui no Legacy, né? Recentemente nós é, fizemos a multiplicação do Legacy com o Beto e com a Kelsey, e, e foi algo extraordinário. É claro que nós, pessoas, o nosso sentimento era de que eles permanecessem conosco por muitos e muitos anos, mas, como diz a Laís, essa estrutura, ela é temporária, né? Algumas pessoas até tremem quando escutam isso, mas tremem quando a Laís fala, né? Porque a Laís fala de um jeito muito mais especial do que eu. Então, essa estrutura é temporária, ela não é para sempre. E o reino estará sempre em movimento. Então, querido, você como líder, independente se hoje você lidera 2 pessoas, 1 pessoa, 10 pessoas, 15 pessoas, você precisa sempre ter um olhar de formar sucessores, porque você sozinho não alcança, não chega naquilo que é plenitude. Você precisa ter pessoas que façam e que vão em lugares que você não consegue ir. Então, a tua sucessão, esse DNA, essa impressão digital sua como líder, você precisa transmitir isso para aqueles que Deus tem confiado na sua mão. Isso vai exigir treinamento, vai exigir tempo de qualidade,
vai exigir atendimento, disposição, agenda, entrega, sabedoria, todos esses pontos que a gente falou e muitos mais. Eu poderia falar mais uns 15 pontos aqui, mas eu decidi ficar somente nesses que já são suficientes para nos fazer pensar, né, que tipo de liderança eu estou desenvolvendo, qual é o tipo de líder que eu quero ser e o que eu não posso abrir mão, coisas essenciais que eu não posso abrir mão, porque muito facilmente eu posso me perder no meio do caminho. Ok, queridos? Depois eu vou mandar para vocês ali um PDF de um livro que é exatamente esse tema, o coração e a mente do líder, e ele vai aprofundar muito mais quando você tiver um tempo, quando você terminar, exatamente, G, esse aí. Mostra de novo aí. Esse livro aí, gente. Esse livro é sensacional. Se você não leu, você precisa ler. Eu tenho ele em PDF, tá? Você não precisa comprar. E eu vou mandar depois lá no nosso grupo para que você depois consiga folhear e ver. Ali são coisas muito preciosas que eu e você, na posição de liderança, nós precisamos estar atentos e entra ali na linha do aprendizado constante. Tá bom, gente? Quero encerrar por aqui essa aula. Já falamos muita coisa. Revisite essa aula, tá? Depois a gente vai liberar o link. Talvez algum ponto passou despercebido. Revisite essa aula. Tá? Tenha, de fato, a incubadora como um material de apoio para tudo aquilo que você tem vivido, para essa retomada na tua vida de liderança. E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa, senão nós encerraremos. O povo top, tudo entendido, todos compreendidos, todos vão colocar em prática, ainda esse ano, todos os 10 pontos. Amém, queridos? Então, eu queria orar com você. De novo, se vocês tiverem alguma dificuldade em alguma das aulas que passaram, fiquem à vontade para nos chamar, tá? Para nos procurar. Agora, essa semana, a gente já começa a formatar não só a incubadora, mas alguns atendimentos pontuais que eu quero fazer com alguns de vocês aqui, para que a gente consiga realmente viver um 2024 extraordinário. Né? Já iniciamos com as celebrações de uma maneira muito intensa, muito top, mas eu tenho convicção de que esse é o ano da virada na tua vida, não só no teu ministério, mas em todas as áreas da sua vida, e que você possa contar conosco, né, para aquilo que você precisar. Feche os seus olhos aí, eu quero orar com você, abençoar a tua noite. Obrigado, Senhor, obrigado por aquilo que nós temos vivido. Obrigado, Deus, por esse 2024. Nós queremos profetizar, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará, não apenas na incubadora, mas nas nossas vidas, em todas as áreas. Pai, eu peço para que o Teu Espírito Santo possa ministrar os nossos corações, que cada uma dessas sementes possa cair no solo fértil, para que possamos, Senhor, receber da grandeza, do poder e da tua graça. Abençoa cada casa, cada família, e que eles estejam sempre no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima noite. Nos encontramos na semana que vem, e aproveitem ali para retomar ali o teu estudo. Vou mandar o livro e qualquer dúvida que vocês tiverem, só chamar, tá bom? Um beijo no teu coração e até semana que vem. Até mais.